a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero convidá-los a compartilhar a palavra no Salmo 92. Salmos 92. A gente não baixou, né? Este era um dos salmos entoados nos dias de reunião do sábado judeu. Como nós não somos judeus, então nós vamos compartilhá-lo hoje no domingo. E apenas uma parte dele. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o seu amor e de noite a sua fidelidade, ao som de um instrumento de 10 cordas, da lira e da melodia da lira. O salmista vem dizendo o que é bom. Tantas coisas nós achamos que são boas na nossa vida, né? Nós achamos que comer muito é bom, que dormir pouco é bom, porque a gente pode aproveitar mais, que dormir tarde é bom. Mas o que verdadeiramente é bom está nos lábios do salmista. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Isso é bom. Porque um coração que dá graças ao Senhor é um coração grato. É um coração que aprendeu que muito do que tem é graça do Senhor. Não é digno de receber bênçãos, não é digno de ter uma família, de ter um teto, de ter um lugar quente para dormir, de ter um prato de comida à sua mesa, mas compreende que tudo isso faz parte da graça de Deus. Não somos dignos de ter um lugar de reunião onde podemos nos reunir, compartilhar, ler a palavra, aprender do Senhor. Nós não somos dignos disso, mas isso é graça do Senhor. E quando nós reconhecemos isso, o nosso coração se torna um coração cheio de gratidão. E um coração que é agradecido, um coração que está cheio de gratidão pelos feitos de Deus, pelo mover de Deus nas nossas vidas, é um coração que transborda em louvores, em cânticos. É um coração que está sempre alegre, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito. Ele proclama pela manhã o amor de Deus ao abrir os olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado por o Senhor ter preparado um dia para que eu pudesse vivê-lo para a glória do teu nome. Obrigado por o Senhor ter cuidado daqueles que são meus, que são preciosos à minha vida. É um coração que agradece, é um coração que levanta e que faz o quê? Proclama, canta, fala do amor de Deus. E falamos daquilo que Deus faz na nossa vida como uma expressão do seu caráter. Um Deus que ama, um Deus que se derrama em amor sobre os nossos corações. Um amor incondicional. É esse o amor que o salmista agradece, porque ele sabe que não é merecedor desse amor que ele recebe do Senhor, dessa graça que ele recebe. Então ele proclama pela manhã o amor, o cuidado de Deus. E ele vive esse amor no decorrer do seu dia até a noite, quando seus olhos já estão cansados, o seu corpo também cansado, mas ele não simplesmente se deita e descansa, mas ele diz que à noite ele também proclama a fidelidade de Deus. De manhã, ele agradece, ele anuncia e ele proclama o amor de Deus. E à noite, ele louva e agradece pela fidelidade do amor que ele pôde experimentar. Deus não falhou com ele, mesmo ele sendo falho com Deus. Deus não tem falhado conosco, mesmo nós sendo falhos com Deus. Se Deus nos tratasse da forma como nós tratamos, se Deus tivesse
o mesmo empenho em se relacionar conosco, do empenho que nós temos para estar com Ele, para ler a palavra, para orar, para falar com Ele. Você já imaginou? Se o interesse dele por nós fosse o mesmo que nós temos por Ele, que muitas vezes nos interessamos por Deus quando nós queremos algo, aí Deus se torna importante. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso daquilo outro, então eu vou orar para ver se Deus me dá isso. Deus não precisa de nada de nós. Nada. Tudo que nós temos já é dele. O que nós precisamos é reconhecer o amor, reconhecer a fidelidade desse Deus, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos e tudo o que fazemos precisa necessariamente dar glórias a Deus. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. O Senhor, Ele, na sua infinita bondade e amor por nós, Ele permitiu que nós descansássemos nessa noite e acordássemos hoje de manhã. Você acha que Deus criou este dia sem propósito nenhum? Te fez acordar de manhã hoje sem nenhum propósito? Te trouxe até aqui só para você ficar me ouvindo, sem propósito nenhum? O culto não sou eu quem faz, não é o ministério de louvor. Nós viemos a este lugar para que nós possamos prestar o nosso culto ao nosso Deus, ao nosso Pai. Então é necessário que nós cantemos com alegria de alma. Quando você fechar os seus olhos, lembre de tudo que você tem passado e de que o amor de Deus não tem falhado com você. Lembra que em muitos momentos você pensou em desistir, em abandonar, em parar tudo e voltar atrás porque você está achando muito difícil, mas a fidelidade do Senhor te manteve de pé. Lembra disso. Isso é o que vai fazer o seu coração transbordar. É isso que vai fazer com que você cante com gratidão o amor que você tem recebido de Deus. Porque às vezes a gente chega até aqui, irmãos, apáticos, sabe, sem ânimo, sem vontade, sem desejo, sem alegria. A gente não consegue viver aquela palavra do salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não. Às vezes a gente chega, amém, pastor, alegrei-me, aquele sorriso amarelo, né? Feche os seus olhos agora. Lembra de quem Deus foi na sua vida. Lembra de quem Ele é. Lembra de tudo o que Ele permitiu que você passasse, enfrentasse, e você não sucumbiu, porque Ele te sustentou, Ele te guardou, Ele te protegeu, Ele te fortaleceu, Ele renovou a alegria e a esperança do seu coração. E aí, esse é o momento que você tem, a oportunidade que você tem de corresponder, de responder ao amor de Deus com cânticos, com louvores, com alegria, não com uma expressão triste ou apática, mas com um coração transbordante, com olhos brilhantes, com um sorriso nos lábios. Cante ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder nesta manhã, Deus, proclamar o teu amor, cantar louvores ao Senhor e também de agradecer já pela sua fidelidade, Senhor, porque nós confiamos num caráter de um Deus que não muda. Se o Senhor nos ama, nós somos amados. Que possamos desfrutar desse amor na comunhão dos irmãos, na companhia daquele que está ao nosso lado, à nossa frente e atrás de nós, ao lado daqueles que também são amados pelo Senhor e que foram chamados a este lugar. Que em nome de Jesus, Pai,
o nosso coração nesse momento possa se encher da presença do Teu Espírito, que possamos cantar com alegria, com disposição, com júbilo no coração e na alma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra fala que o coração triste deixa o rosto também triste, mas que a alegria de um coração também transborda no rosto, Pai. Que o nosso coração possa ser cheio da alegria que vem do alto, e que o nosso rosto possa demonstrar isso, que as nossas vozes possam romper as paredes e os tetos desta igreja, Senhor, e as nossas vozes juntas em louvor ao Senhor possam chamar a Tua atenção para nós, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar deste culto. Nos ajuda, Senhor, a cultuar o Senhor da maneira como o Senhor realmente merece, Pai, com tudo que temos e com tudo que somos, cantando, louvando e proclamando o Teu amor e a Tua fidelidade. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, para falar no meio e dentro de cada um de nós, Senhor. É a nossa oração nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. E acrescentando um pouco a essa introdução que a gente teve agora pela manhã, eu gostaria que os irmãos pensassem no que as pessoas veem em vocês, porque nós somos como livros, nós somos lidos por outras pessoas, e você tem demonstrado Cristo? Você tem demonstrado um coração transformado realmente? Ou você tem demonstrado mais de você para os outros? E essa é a reflexão que eu queria trazer, para que cada uma das músicas possam ser orações para que nós sejamos transformados, que possamos buscar a presença do Senhor para que Ele faça em nós uma transformação, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé? Existe um Rei, o Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um Rei, o Senhor, que flui do Teu grande amor,
ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Que possamos entender o quão importante é a presença do Senhor na nossa vida. Porque, assim como o pastor falou no começo, se Ele dedicasse a mesma quantidade de tempo que nós dedicamos a Ele, a gente nem estaria aqui. Então, o Senhor não precisa de nós, nós precisamos dEle. Que possamos ter isso em mente nos nossos corações e pedir para que o Senhor nos dê mais dEle. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, sermos inundados pela presença do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva,
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Santo Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente fica cansado na caminhada e eu acredito que a história de Emaús é uma das que mais nos traz a lembrança ao nosso coração, a lembrança de Cristo, a lembrança de que Ele morreu, ressuscitou e estamos aqui por causa dele, por Ele e por causa dele. E que o Senhor possa renovar essa esperança nos nossos corações, para que o nosso coração arda, assim como os discípulos que estavam andando naquele caminho, porque Cristo está ao nosso lado, sempre. Ele está falando comigo e com você. Só basta você prestar atenção. Que muitas vezes a gente fala, Deus não está falando comigo, eu não escuto Deus, mas Deus, Ele está conosco. Muitas vezes é nós que não estamos sensíveis o suficiente para ouvir. Então, se você parar para escutar bem, você vai conseguir sentir o Espírito Santo no seu coração, ardendo e mostrando que Cristo está com você. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. Amém. Que os nossos corações possam queimar. E assim como o nosso coração começar a queimar, a nossa busca começar a ser mais intensa, onde nós mostramos aos outros a transformação que Cristo fez na nossa vida, é quando no nosso coração Ele só tem um nome: Jesus. É onde nós nos lembramos que é por Ele que estamos aqui hoje, que Ele deu a vida dele para que nós estivéssemos aqui. E que é onde o nosso coração começa a ser grato. Grato pela vida que o Senhor nos deu. E é onde a gente começa a transbordar essa alegria para os outros. Onde as pessoas olham para nós e não entendem o porquê estamos alegres, mas é porque Cristo vive.
Que possamos louvar e engrandecer esse Deus. Amém? Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querer Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Ele levou sobre si nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, oh, Jesus, Jesus, não há homem no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Jesus, Jesus, não há outro nome no mundo que eu possa querer. Jesus, Jesus tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Tomou meu lugar para que eu não precisasse morrer. Santo, santo é o teu nome, Pai. Louvado seja por tudo que o Senhor tem feito em nós.
e através de nós, Cristo. Pai, que possamos nos lembrar cada dia da sua morte, do teu sacrifício e da vida que o Senhor nos deu. Pai, que possamos estar buscando cada vez mais intimidade com o Senhor, para que o nosso coração seja transformado e que possamos mostrar o Senhor para os outros. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Santo, santo é o teu nome, Pai, louvado seja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, a gente vai passar para o momento de oferta. Graça e paz, igreja. Amém. Domingo abençoado para cada um de nós, amém? Eu vou compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu vou compartilhar primeiro Salmo 136, o versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Versículo 1. Depois o 25 e 26. Esse salmo nos lembra da glória, da grandeza do Senhor, da fidelidade dEle para conosco, como foi falado logo no início do nosso devocional que o pastor falou, que a gente tem falado até agora, os louvores também. Louvado seja Deus por Ele não nos tratar como nós o tratamos. Salmo 136, lá no versículo 1, fala assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor leal dura para sempre. E ele segue lembrando de muitas coisas que o Senhor fez, que Ele é Deus dos deuses, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele fez grandes maravilhas. E aí lá no versículo 25, Ele nos lembra: ao que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor leal dura para sempre. Deem graças, porque Ele é que dá o alimento a todos os seres vivos, e o seu amor leal dura para sempre. Agora eu vou pedir para vocês entrarem lá no livro de Colossenses. Colossenses 3, (16 e 17). Então lembre-se que aquele que dá alimento a todos os seres vivos, e o seu amor é leal e dura para sempre. E aí lá na palavra de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, fala que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, em nós. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com gratidão no coração. Com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Alimento na mesa, saúde para a gente poder caminhar, remédio para poder cuidar daquilo que a gente precisa cuidar. Tudo aquilo que nos alimenta, que nos faz ficar em pé, é alimento vindo do Senhor. E o seu amor leal dura para sempre. Que a palavra de Deus em Cristo Jesus habite dentro de nós. Que essa palavra nos ensine que uns aos outros nós podemos nos aconselhar, conversar, trocar ideias, experiências, devocionais no grupo, com sabedoria, que
que a gente cante, que a gente louve com gratidão no coração. Porque todos que estamos aqui, até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos trazido a vida. E tudo que vocês fizerem, fazer uma comida, lavar uma roupa, limpar uma casa, lavar um banheiro, conversar com o vizinho, repreender os filhos, tudo, sejam como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que vocês fizerem, o nosso propósito é glorificar o nome de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Os nossos dízimos e as nossas ofertas também. Que a gente doe os valores dos dízimos e das ofertas. Que a gente aprenda a entregar ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Que a gente dependa dEle. E que a gente não fique só em valores e em ofertas. Mas que a gente doe tempo, doe presença. Que a gente se doe ao outro também. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, querido, Senhor Rei do Universo. Todas as coisas são tuas, tudo pertence a Ti, Senhor. Mas nós, e cada mês, cada ano, cada dia que passa, nós nos aperfeiçoamos no egoísmo que temos, ó Senhor. Misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, que tem liberdade para tratar conosco, naquilo que nós precisamos conforme a Tua vontade, trate em cada um de nós, ó Senhor meu Deus, nas habilidades de servir ao outro, Senhor. De doar, Senhor meu Deus, o seu tempo, os seus dízimos e as suas ofertas em valores, ó Senhor meu Deus. Mas que nós possamos doar, Senhor, também o nosso tempo, o nosso amor, a nossa dedicação uns aos outros, ó Senhor. Senhor, eu rogo e peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada um que esteja trabalhando, de cada um, Senhor meu Deus, que recebe os seus proventos, daqueles, ó Senhor meu Deus, que ainda não conseguem receber os seus proventos, porque não conseguem emprego, não estão trabalhando ainda, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque apesar dessa pessoa não trabalhar, não falta, Senhor, o pão na sua mesa. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Senhor. Nós cremos, ó Senhor, meu Deus, na Tua palavra, no Teu agir. E nós cremos, ó Senhor, que na hora certa, no devido momento, o Senhor também, Senhor, meu Deus, abençoará a porta de emprego, Senhor, meu Deus, para essa pessoa. Tudo tem um propósito na terra. Que nós não atrapalhemos os Seus propósitos para conosco, Senhor. Deus amado e Deus querido, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa caminhada. Que Ele, Senhor meu Deus, faça com que nós acabamos de louvar aqui, que os nossos corações queimem como os nossos irmãos lá no caminho de Emaús, junto com Jesus. Que os nossos corações queimem, que nós tornemos a sentir, Senhor meu Deus, esse tipo, Senhor meu Deus, de avivamento dentro de nós. Louvado seja o Teu nome por tudo que tens feito, pela sua lealdade, fidelidade, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Seu amor, Senhor meu Deus, derramado sobre nós através da graça, Senhor meu Deus. Obrigado. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Podem trazer os dízimos e as ofertas, meus irmãos.
A paz do Senhor? Amém. Gente, nem eu, na verdade, sabia que eu ia estar aqui hoje. Eu digo aqui na frente. O Senhor só me falou isso durante a semana, quando eu estava dando uma lida, né, na palavra. Inclusive, eu li sobre a questão da semeadura, né, em Mateus. E esse é o momento da semeadura, antes da gente iniciar. O momento da semeadura é quando a palavra ela é entregue aos corações. Qualquer um que se distrai aqui com as preocupações da vida, como diz Jesus, tem a palavra sufocada e ela não é capaz de adentrar o coração. Alguns até recebem, mas não tem muito fundamento, não vão atrás, não se lembram dessa palavra depois e ela morre com qualquer dificuldade que surge. Então esse é o momento em que a gente aprende, ouve e leva para poder obedecer. Até porque, querendo ou não, aquele que obedece, como ele fala, produz 100, 30 e 20 por um. Eu sou ruim com número. Mas produz muito, traz fruto. É isso que é o importante. Bom, e aí assim, o Senhor falou para mim que era para mim falar, né, na verdade. E aí eu fiquei, mas será? E aí eu mandei uma mensagem, e graças a Deus, assim, eu tive esse momento. E aí eu fiquei pensando, cara, seria interessante eu fazer a pregação num domingo de ceia, né? Não, mas ceia é um negócio meio importante, meio assim. Acho que é melhor não. Eu vou fazer esse domingo mesmo, que ele é de boa, né? Já que ele é dia 31. E não era dia 31. Gente, eu descobri isso ontem. Anteontem. No ensaio, quando a gente estava falando, aí meu tio falou, não, porque você estava escolhendo músicas de ceia, aí chega na ceia e eu não sei o que escolher. Aí eu falei, chega na ceia? Mas a ceia é só semana que vem. Ele falou, esse domingo, paizão. Eu falei, Mas assim, graças a Deus, a passagem que eu vim trazer, ela fala muito parecido sobre isso. É uma passagem em que Jesus olha para o alto, dá graça e divide o pão para dar para os discípulos. Que passagem é essa, irmãos? Não, é a multiplicação dos pães. Os irmãos poderiam abrir lá em Mateus 14. Você vê que ele já fez isso mais de uma vez. Para os irmãos acharem que era o dia da última ceia. Mateus 14, a gente vai ler a partir do versículo 13. Ai, Jesus. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar secreto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados para comprar comida. Respondeu Jesus, no versículo 16. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Só até aqui. Eu li essa passagem com uma certa atenção, pelo menos no dia que eu estava lendo. E o Senhor falou para mim exatamente o título dessa mensagem.
isso não é sobre comida. E eu fiquei pensando, como assim não é sobre comida, né? E ele me deu o seguinte exemplo, pelo menos na minha cabeça. Imagina se uma pessoa nova chega aqui na igreja. Uma pessoa que não conhece, ninguém conhece essa pessoa. Ela passou na frente, viu que existe uma igreja aqui e decidiu visitar. Chegou para entrar aqui. E aí, o que essa pessoa veio buscar na igreja? A resposta é meio que simples. Jesus, de certa forma. Porque é o que a gente espera encontrar dentro de uma igreja. Você já pensou se ela entrasse na nossa igreja e a gente dissesse, você está buscando por Jesus? Então, aqui não tem. Vai lá fora buscar, por favor. Vai em outro lugar para poder se suprir de Jesus. Já pensou nisso? É uma questão muito dura, pelo menos. Eu fiquei pensando, cara, imagina se alguém chega na minha igreja e eu não tenho Jesus para dar para ela. Então eu falo, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Se a gente trocasse a palavra comida por Jesus, para que pudessem encontrar com Jesus, a coisa muda de cenário. Porque agora eu não estou mais deixando eles irem para que eles busquem comida, por exemplo. Jesus me disse, isso não é sobre comida, é sobre mim. Lá em João 6,35, ele vem dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão. Quando eles falam aqui para eles irem comprar comida, é como se a gente dissesse, vai lá fora buscar o alimento que você precisa. Porque aqui dentro da nossa igreja não tem Jesus. E aí ficou muito difícil para o meu coração e eu pensei, caramba, puxa vida. E Jesus, ele traz uma certa afronta, vamos dizer, para os discípulos. Eles não precisam ir lá fora. Vocês são uma igreja. Vocês deveriam ter Jesus. Deem vocês a eles de comer. Deem vocês o sustento que eles buscam. Basicamente, Jesus está dizendo, para onde é que foi toda a palavra que eu já te dei? Para onde é que foi toda a bênção que eu coloquei na sua vida? Se você não tem nada para dar, o que você está fazendo com o que eu estou te dando? E aí eles falam, eu achei engraçado porque lá em Marcos 6, a partir do versículo 30, eles também vêm falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Todos os evangelhos falam. Mas eu achei interessante porque lá em Marcos, os discípulos eles ficam desesperados. Precisam de trocentos denários para poder pagar pão para esse povo todo. Vale a pena pagar tanto? O preço é muito alto. E não é esse preço que Jesus chama a gente para viver? O preço de se ajoelhar diante da presença dEle e orar verdadeiramente, de ler a palavra dEle e se alimentar da palavra dEle, para que a gente possa ter o que dar para aqueles que necessitam. Olha só que coisa interessante, porque o preço que Jesus nos chamou para viver é alto. Nenhum de nós aqui quer fazer isso. Nenhum de nós aqui quer gastar tempo, gastar paciência, gastar dinheiro muitas vezes, para mostrar amor ao outro, para receber Jesus e entregar Jesus. É uma coisa muito difícil. E eles naquele momento, eles não tinham nada. Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Jesus. E aí Jesus falou assim, me dê os pães, né? Ele fez todo mundo se assentar, tomou os pães, ele agradeceu a Deus, orou ao Senhor e repartiu. E ele fez o que em seguida? Ele fez o que em seguida? Oi? Repartiu o pão, deu a seus discípulos. Isso mesmo. Ele deu aos seus discípulos. Jesus, ele não só repartiu o pão e agradeceu, mas ele deu isso aos discípulos, para que os discípulos servissem. Jesus serviu, primeiramente, mostrou para a gente do que necessito. O que eu tenho vem de mim. O que Jesus te mandou dar ao próximo, é você quem tem? Você que faz, que gera? Não. Isso vem de Jesus. É de Jesus que vem todo o sustento que você precisa. E tudo aquilo que você precisa dar. É Ele quem ora e reparte o pão. Mas Ele entrega aos discípulos, para que esses sirvam as pessoas. E isso fala muito, pelo menos ao meu coração.
porque eu queria que os irmãos abrissem lá em Mateus 5, a partir do versículo 13. É uma passagem que todo mundo conhece muito bem. Mateus 5, versículo 13. Amém? Amém. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu. Sabe o que isso é tão bonito? Porque assim, o milagre da multiplicação de pães, ele envolve Jesus, ele envolve pães, obviamente, e ele envolve os discípulos. Porque querendo ou não, assim, Jesus poderia multiplicar os pães e dar na mão de todo mundo, isso é fato. Mas ele decidiu usar os discípulos. E se os discípulos dissessem, eu não quero? Ou eu estou com mais fome que o pessoal e eles começam a comer sozinhos, ao invés de servirem. Já pensou nisso? Se eles tomassem para si aquilo que Jesus deu a eles para entregar a outros. E aí eu me lembrei muito dessa passagem. Sabe por quê? Porque qual é o gosto do sal? Salgado? Salgado não é gosto, gente. Salgado é uma característica. Qual é o gosto do sal? O sal não tem gosto. Ele vem para ressaltar o gosto de algo. Ele em si não é muito agradável. Se eu te desse hoje 1 quilo de sal para você comer, ia ser bom? Não ia. Mas se eu te desse, vamos se dizer, vamos lá num exemplo bem gostoso para poder chamar a atenção das pessoas. Se eu te desse 18 quilos de batata frita para usar esse 1 quilo de sal, aí ia ficar bom, né? Eu não tenho problema de comer sal quando ele envolve outra comida. E é exatamente essa a lógica. O sal em si, ele não tem sabor, ele não tem brilho, ele não tem uma especialidade assim incrível. Ele na verdade vem ressaltar outra coisa. O sal ressalta o sabor do pão. Cristo nos chamou para ser sal, não para que nós tenhamos sabor, mas para que nós possamos fazer com que as pessoas sintam o gosto do pão da vida. Sintam Jesus, que tenha isso ressaltado no seu sabor. E aí que delícia quando o pão está bem temperado, não é? Quando a comida está bem temperada, dá vontade de comer 2, 3, 5 pratos. E a gente percebe isso, e a mesma coisa com a luz. A luz tem qual formato? Nenhum. Eu não sei que forma tem a luz. Na verdade, a luz ela serve para ressaltar o caminho, para ressaltar aquilo que está ao seu redor. É para isso que a luz está ali. E quando Jesus chama a gente para ser a luz do mundo, Ele está querendo dizer, vocês iluminam o caminho. Quando Ele diz lá em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então no momento em que eu sou luz, e que eu faço isso brilhar, o Senhor me chama para ser luz e brilhar o caminho verdadeiro, para que as pessoas enxerguem o lugar para onde elas devem ir. Olha que bonito. Chega, me arrepiou todinho. E é a misericórdia do Senhor agindo sobre nós, porque Ele não precisa da gente para isso. Igual eu falei, a multiplicação dos pães não necessitava dos discípulos, mas Jesus escolheu envolvê-los, dar na mão deles aquilo que eles usariam para suprir a necessidade dos outros. As pessoas vão atrás de sal numa comida sem sal, por quê? Porque uma comida sem sal é meio que intragável, né? Vamos pensar assim, por exemplo, arroz. Gente, que negócio horroroso se não tem sal. Quando falta sal, você busca alguma coisa, seja jogar sal lá em cima, seja jogar ketchup, tem gente que faz trocentas misturas aí, mas é intragável. As pessoas buscam o sal para poder trazer conforto para si mesmo,
para poder se satisfazer. Da mesma forma, a luz. Eu vou ficar tombando, batendo o dedinho, vai ser horroroso se eu ficar andando e tateando sem luz. Então eu busco a luz para quê? Para que seja mais agradável o ambiente para mim. Ou seja, muitas vezes elas buscam a mim e a você, para poder trazer um pouco de paz para a própria vida dela. Mas, como eu falei, o sal em si não tem sabor. A luz em si não tem o formato. Quando as pessoas buscam o sal e a luz, o nosso dever é de mostrar algo mais do que só o sal e a luz. É ressaltar o único, o pão da vida, o caminho. É isso que a gente tem que fazer, porque as pessoas muitas vezes não buscam a gente por causa de Jesus, mas é Jesus que faz com que elas sejam atraídas para nós. E no momento em que nós fazemos o nosso papel de ser sal e luz, nós mostramos o Jesus que atraiu as pessoas, e aí sim o coração delas é transformado. E essa é uma coisa muito bonita, porque muitas vezes a gente ora para o Senhor: Senhor, incendeia o meu coração, traz uma chama dentro de mim. E aí a gente, infelizmente, muitas vezes, coloca dentro de um potinho vedado. Essa chama morre. A gente decide guardar a chama que a gente pediu Deus para nos dar. Pensa só. Muitas vezes, o Senhor inclusive falou comigo, quando eu descobri que era ceia, eu fui orar. Senhor, mas é ceia. Eu não pretendia fazer nesse período. E aí Ele falou assim: tá, mas você está esquecendo de uma coisa importante. A ceia, ela é a memória que nós temos do Senhor, da vida dele, correto? E durante a ceia, como é que a gente representa isso? A gente... Oi? Ora, tudo bem. Ora, perfeito, gostei, começar ali. Ora, depois a gente faz o quê? Recebe o pão? Foi receber o pão que você falou? Isso. Distribui a ceia, perfeito. Cada um recebe o pão e o vinho. O pão, ele simboliza o quê? O corpo de Cristo. O vinho, ele simboliza o quê? O sangue de Cristo. Se você está recebendo Cristo, para onde esse Cristo está indo? Já pensou? Se ele está indo só para a sua barriga, gente, você está tomando a ceia em vão. Porque, sinceramente, todo primeiro domingo do mês, a gente recebe uma dose a mais de Jesus. Vamos pensar desse jeito. Eu não quero banalizar a ceia de maneira nenhuma, mas eu fiquei pensando que isso daqui é um símbolo. Jesus, quando ele repartiu o pão, ele falou: este é o meu corpo, que eu entrego em favor de vós. E ele disse: esse é o meu sangue, que purifica os pecados. No momento em que nós tomamos essa ceia, é como se nós recebêssemos uma parcela de Jesus dentro de nós. Uma chama se acende dentro de cada um de nós. E o que a gente está fazendo com isso? Essa imagem me veio quando eu estava ouvindo um louvor que ele falava sobre: Senhor, por amor ao mundo, incendeia o meu coração, para que as pessoas possam ver a tua chama, para que as pessoas possam ser incendiadas pelo teu Santo Espírito. Se o Senhor está buscando um coração, é o meu. Então, por favor, Senhor, incendeia o meu coração, para que eu leve às pessoas a chama do teu amor. E, gente, quando a gente recebe essa porção de Jesus, Ele não quer que você guarde o pedaço de pão no bolso, que você fique para si com esse pedaço de pão. Ele quer que você auxilie no milagre que Ele está fazendo de transformar vidas, de saciar a fome daqueles que têm fome, de saciar a sede daqueles que têm sede e que buscam a água viva. Jesus não chamou cada um de nós para que a gente fique aqui sentado, para que a gente fique aqui ouvindo a palavra dEle. Claro que todas as ovelhas precisam ouvir a voz do Mestre. Claro que todos nós precisamos dessa porção de Jesus, mas não sejamos gordos espirituais, porque muitas vezes a gente retém aquilo que Deus nos deu. A gente ora pelo avivamento do Espírito na nossa igreja e a gente não age para fora. Imagina se Deus reavivasse essa igreja. Se a gente vivesse do mesmo jeito que a gente está vivendo hoje, a vida ficaria aqui dentro, gente. Jesus está nos chamando primeiro para a atitude. Ele chamou primeiro, os discípulos perceberam que o pessoal estava com fome. E eles disseram: olha, Senhor, eles estão precisando de comida. Jesus primeiro chamou eles à atitude: deem vocês a eles de comer. E depois, Jesus supriu aos discípulos para que eles dessem de comer. Já pensou nisso? Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas é tão cansativo.
Ai, mas é exaustivo. E às vezes a gente está vivendo, a gente está fazendo alguma coisa. Mas aí, vem um pouco depois dessa passagem. Vocês vão ver que em seguida é a passagem em que Jesus anda sobre o mar. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas. Ele acreditava, é uma coisa muito engraçada, porque assim, você já tentou andar em cima da água? Todo mundo aqui, eu acho. E a gente sabe que não dá. Mas Pedro tinha uma certeza. Eu talvez não consiga, mas se o Senhor mandar, eu consigo fazer. Olha só que incrível. E da mesma forma, ele fala no versículo 36 de Mateus 14, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. As pessoas acreditavam que existia cura em Jesus, mas eles sabiam que se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu seria curado. Jesus curava as pessoas através da fé que elas tinham. Muitas vezes, muitas passagens a gente vê aqui, que as pessoas pedem para ser curadas, e ele fala, faça conforme a sua fé, conforme você pediu, porque você acredita que eu posso te curar. E a mesma coisa com Pedro, você acredita que eu posso te fazer andar sobre as águas. Então uma dúvida, você acredita que Deus pode te usar para chegar em outras vidas? Amém. Se eu acredito, e eu acredito, que Deus pode me usar para chegar em outras vidas. E aí eu faço o quê? Se eu acredito nisso, Pedro disse assim, se o Senhor me mandar a ir ao seu encontro sobre as águas, ele falou, venha. Pedro ficou parado no barco? Não. Ele tomou a atitude de ir. Tá bom que depois ele afundou, mas ele tomou a atitude de ir. Essa é a questão. Ele cria que Jesus podia fazer ele andar sobre as águas, e quando Jesus o mandou, ele foi, e ele fez. Ele agiu, tomou atitude, porque muitas vezes a gente morre por não ter essa atitude. A gente morre por guardar a bênção para nós, e ela nem abençoa a gente muitas vezes, e não abençoa o próximo, que era o alvo que o Senhor esperava. Então, por tantas vezes, a gente deixa a palavra passar despercebida, a gente se distrai, a gente tem sono, mas quantas vezes a gente se alimenta, sabendo que outra pessoa vai precisar dessa comida? Essa é uma questão tão profunda que o Senhor falou comigo, que naquele momento, foi quando Ele falou, você vai dizer isso às pessoas. Porque muitas vezes a gente se alimenta, a gente faz, mas a gente está guardando para a gente. Ou pior, muitas vezes a gente encara Deus como mais uma tarefa. E isso me machucou muito, porque foi ontem que eu pensei nisso, na verdade. Porque quando a gente tem um prato de comida com berinjela, alguém gosta de berinjela aqui? Ih, vou ter que usar outro elemento, tem muita gente que gosta de berinjela. Sei lá, fígado, todo mundo gosta de fígado? Gente, com comida que vocês não gostam no prato. Uma comida horrorosa, que você fala, cara, que nojo, não gosto. E um monte de outras coisas gostosas. Um bife imenso com queijo, uma batata frita junto, um arroz com feijão, uma coisa gostosa junto com o que você não gosta. A gente começa pelo quê? Pelo que a gente gosta? A gente separa? Então, o Lucas, eu me lembrei do Lucas na hora. A gente começa pelo que a gente não gosta. A gente começa pela salada, pelo brócolis, pela berinjela, pelo não sei o que, pelo fígado. Porque não é agradável. O último sabor que a gente quer ter é o do prazer, é o do gosto bom. E quantas vezes a gente coloca Deus no lugar da comida que a gente não gosta? Eu vou fazer porque depois eu quero ter a tarde livre. Quantas vezes você já disse isso para você? Eu vou ler a Bíblia agora porque aí depois eu consigo assistir o filme que eu quero. Eu vou ler a Bíblia agora porque depois eu vou fazer tal coisa. Eu vou tirar uns 30 minutinhos aqui de oração, porque aí depois eu consigo sair com a minha família e bater papo com eles e passar uma tarde gostosa. Uma tarde gostosa? E o que aconteceu com a manhã que você dedicou a Deus? E eu senti isso muito firme no meu coração, porque Deus falou, você faz o que eu te peço. Você ora, você lê, mas você trata isso como se fosse a parte ruim da comida. Você separa isso do seu dia como se eu fosse só uma máscara que você coloca às vezes e devolve quando já está satisfeito. Mas Deus falou isso, inclusive através da Débora, através do meu pai e através de um vídeo que eu vi no Instagram,
que ele falava que era de uma moça que ela estava comendo, né, enquanto ela gravava, e ela falou: quer comam, e ela deu uma garfada, quer bebam, e ela bebeu um pouco do suco dela, façam tudo para a glória de Deus. É sobre diluir o Senhor na sua vida, é sobre colocá-lo intencionalmente em cada coisa que você faz, é sobre você estar em oração a todo o instante, e não separar Deus como um momento desagradável dentro de um dia de prazer, mas é tornar Deus parte do seu dia de prazer. Ele quer ter uma vida de relacionamento com você. Você tem relacionamento com uma pessoa que você não gosta? Não. A gente costuma se afastar dessas pessoas, sinceramente. Mesmo que Jesus nos chame para poder viver e mostrar o amor de Deus para elas. Mas o que eu quero dizer aqui é: a gente não deve tratar Deus como se fosse só mais uma tarefa. Porque muitas vezes nem nos alimentando nós estamos. A gente está recebendo pão e jogando fora. Olha só, que coisa difícil. Então o primeiro chamado de Deus é para nós, para que nós venhamos a viver com Deus da maneira como Ele nos chamou para viver com Ele. Ter Deus em todos os sentidos da nossa vida, e não apenas um momento. E aí você vai perceber de que aqueles 30 minutos de Bíblia não foram pouco, sinceramente. Tá bom que você quer mais, isso sim, mas ele foi só uma parte do todo que Deus participou da sua vida. E isso é uma coisa que nos enche. E aí é nesse momento que Ele nos fala: deem vocês a eles de comer. Porque aí é quando chega alguém novo na igreja e ela busca Jesus e a gente fala: senta aí, porque me segue, vê o que eu estou fazendo, vê o que eu estou falando, a forma como eu canto, vê a maneira como eu abraço o meu irmão, como eu como a comida depois do culto, depois da ceia. E que delícia, já estou pensando nessa comida. Vê como eu faço o que eu faço, que você vai ver Jesus. Você vai encontrar aquele que você está querendo achar, se você olhar para a minha vida. Isso é lindo. E é uma responsabilidade, sim. É um preço alto, sim. Porque uma vida de relacionamento com Jesus, ela não é construída dentro dessas 4 paredes, gente. Aqui dentro, você pode ter um encontro com Jesus, mas aqui dentro você não vai ter uma vida com Jesus. Porque você não fica o dia inteiro aqui dentro. A vida com Jesus é lá fora. E aí o encontro aqui dentro vai ser muito agradável, muito bom, muito saboroso. E aí você vai se tornar a luz do mundo. Você vai se tornar o sal da terra. E aí você vai começar a apontar para Jesus. E aí sim as coisas vão mudar. Então o primeiro chamado de Jesus é para que nós venhamos a tomar uma posição no relacionamento com Ele. Para que nós venhamos a nos entregar a isso. E começar a fazer questão de Deus estar em cada segundo do nosso dia. A partir daí, Ele vai, como diz a palavra, Ele mesmo vai agradecer, partir o pão e dar para você entregar para os outros. E isso sim é ser igreja. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu não sei o quanto dos irmãos conseguiram entender, o quanto isso foi bom, mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa continuar agindo, tratando. Às vezes essa palavra pode até não ser para você agora, mas ela é para você. Em algum momento ela vai ser muito útil. E se for agora, então que cada um dos irmãos possa baixar a sua cabeça nesse momento para orar junto comigo. Senhor Santo e poderoso, Deus único, bendito dentre as nações, o único que merece glória, louvor e a majestade. Nós viemos aqui nessa manhã, Senhor, agradecidos, pelo menos eu também agradecido, Deus, porque o Senhor sabia que essa palavra veio ao meu coração sem uma ordem, sem eu saber o que eu falo antes ou depois, mas ela só veio como um turbilhão de informações que o Senhor me disse, um turbilhão de palavras de vida, e eu sabia que eu tinha que transmitir, mas eu não sabia como. Então eu agradeço ao Senhor, pelo Teu Santo Espírito agindo sobre cada um aqui. Pai, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor derrame Teu Santo Espírito aqui, e enche esse lugar com a Tua presença. Mas eu não te oro só para isso, Pai. Eu te oro para que a gente não venha desperdiçar o Teu Santo Espírito. Não venhamos a jogar fora a Tua palavra, não venhamos a nos alimentar da bênção que o Senhor deu para o próximo. Que o Senhor possa, de verdade, Pai, tornar-nos cientes da Tua presença, conscientes de que o Senhor quer estar em cada segundo do nosso dia, e que o Senhor transforme o nosso coração para que a gente faça questão de que o Senhor esteja, para que a gente coma sabendo que a gente come porque Deus nos abençoou para isso,
para que a gente cante sabendo que cada louvor são palavras de adoração a Deus, para que tudo que nós venhamos a fazer, possamos fazer para glorificar o Teu nome, Senhor. E oramos, Senhor, para que não venhamos a reter a chama que o Senhor acende em nós todo domingo, para que não venhamos, ó Deus, a guardar a luz que o Senhor acende em cada um de nós, mas que possamos brilhar e mostrar o exemplo para aqueles que buscam Jesus. Pai, conduza-nos por uma vida, ó Deus, em que nós podemos dizer: olha para mim que eu estou seguindo a Jesus. Conduza-nos, ó Pai, a ter atitudes que verdadeiramente vão glorificar ao Seu nome, que vão mostrar Jesus para as pessoas que nos veem. Senhor, por favor, alcança os nossos corações. Eu não sei quantos corações estão aqui endurecidos, que ouvem essa palavra, entendem essa palavra, mas decidem não cumpri-la. Mas eu oro para que o Teu Santo Espírito venha nos convencer e verdadeiramente nos constranger, Senhor, da forma como nós estamos agindo, tratando o Senhor como se fosse só mais uma tarefa, que possamos ter vergonha, Senhor, e verdadeiramente isso nos leve ao arrependimento sincero, a uma mudança de atitude. Que o Senhor nos ensine, Senhor, que antes de pedir por avivamento, possamos buscar, ó Deus, agir, entregar ao outro aquilo que o Senhor já nos dá, porque a Tua palavra fala: o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, nada eu vou precisar, Senhor. Tudo que o Senhor nos deu para sermos igreja, nós já temos. Tudo que nós temos hoje é o suficiente para sermos a igreja. E se necessitamos de um avivamento, que primeiro venhamos a viver como igreja, Senhor, para que depois o Senhor derrame o Teu Santo Espírito, e Ele não seja, ó Deus, desperdiçado, mas que transborde, em nome de Jesus. Eu oro por cada coração que ouviu essa mensagem, inclusive o meu, porque primeiro veio a mim, Senhor, para que nós venhamos a nos render à Tua palavra, e que verdadeiramente, ó Deus, essa ceia venha ter um gosto diferente, um gosto de Jesus, que isso venha acender uma chama em nós, que não venha a se apagar, e que nós não tenhamos o desejo de guardá-la só para nós, mas que ela venha queimar até que nós possamos compartilhá-la, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração diante do Teu altar. Amém. Amém. Pode vir. Como Deus é bom e misericordioso conosco, né? Ele fala de forma clara, de forma objetiva, de forma simples, para que todos nós possamos entender. E enquanto Pedro falava, eu estava pensando, né? Quando é que o pão se multiplica? Você já parou para pensar? Em qual dos momentos que ele se multiplica? Porque o Deus pega, o Jesus faz o quê? Ele pega o pão, ele dá graças, até então é um pão só, não é? Aí ele parte o pão e ele dá um pedaço para cada um dos discípulos e manda eles servirem. E é nessa hora que o pão se multiplica. À medida que os discípulos vão servindo, o pão vai sendo multiplicado. À medida que nós nos enchemos de Deus e começamos a servir, Deus vai sendo multiplicado. À medida que nós amamos, o amor que nós partilhamos, ele não diminui, ele aumenta. Isso é para a gente entender que no reino nós somos chamados para servir, irmãos. Nós recebemos para nós e para os outros. E à medida que nós partilhamos aquilo que nós recebemos, a gente não tem falta, porque ele vai sendo multiplicado em nós para servir aos outros. Como foi falado, o sal não tem o gosto dele, sal, mas ele ressalta o gosto dos outros, à medida que ele se coloca à disposição para servir os outros. A luz, ela tem muito valor à medida que ela ilumina um caminho de escuridão. Uma vez eu vi um pastor falando que a maior demonstração de amor e de entendimento de serviço é quando você vai visitar um cego à noite e ele acende a luz para você. Na casa dele não faz diferença ter luz ou não, ele é cego. Mas o coração dele está iluminado ao ponto de entender que
aquilo lá não é para ele, é para o outro. Muitas coisas que você recebe não são para você, é para o outro. Lembra do Abraão? Eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. A partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A gente precisa muito aprender isso, irmãos. Porque isso que o Pedro falou aqui é a essência de evangelho. É partilha, é serviço, é entrega. Assim como Jesus pegou o pão, agradeceu, partiu, deu aos discípulos para que eles servissem, Jesus também se tornou isso. Não é sobre comida, é sobre Jesus. Deus agradece pela vida de Jesus. Deus parte Jesus. E Deus entrega Jesus a cada um de nós, para que nós possamos nos alimentar de Jesus. E quando nós estivermos cheios de Jesus, Deus quer pegar a minha, a sua vida, agradecer por ela, partir ela e servir ela a outras pessoas. Se Jesus é o nosso modelo, e Ele foi o cordeiro que foi imolado, aquele que foi partido e ofertado, nós também estamos caminhando para o mesmo caminho. O nosso caminho é o caminho da cruz, não é o caminho do sucesso, não é o caminho das conquistas, mas é o caminho da cruz. Eu quero te convidar, antes da gente participar da ceia, a você orar com seu irmão, que nós possamos fazer uma oração uns pelos outros, entendendo que aquilo que o Senhor tem tratado conosco não é só para nós, mas também é para o outro. É para nós enquanto família de Deus, enquanto comunidade. É assim que a gente vai começar a entender aquilo que eu falei no final do ano passado sobre comunhão, que a gente não tem, mas a gente precisa aprender a ter. Porque isso faz parte do que é viver o Evangelho. Te damos graças, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Louvamos ao Senhor pelos feitos do Senhor nas nossas vidas, na vida desta igreja. E pedimos ao Senhor, Pai, que converta o nosso coração todos os dias a Tua presença santa. Fala conosco, Senhor, e continua a falar no decorrer desta semana. Que a palavra que foi compartilhada aqui hoje, ela possa encontrar espaço em nosso coração, ó Deus. Que nós possamos abrir cada vez mais espaço dentro de nós, para a Tua palavra, para a presença do Teu Santo Espírito, para que o poder desse Espírito Santo faça em nós a mudança que é necessária, Deus. Amado e querido Deus, nós Te louvamos por esta comunidade, por esta igreja, nós Te agradecemos por fazer parte deste povo que é Teu, desta família que se reúne em Teu nome e por Tua causa, Senhor. Em nome de Jesus Te agradecemos pelos irmãos, por quem intercedemos e pedimos que o Senhor fale conosco e através de nós, Senhor, em todos os lugares em que o Senhor nos permitir estarmos. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas. É assim a nossa oração, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.